na página 85, a última semana. Então, o número 1 diz: os fariseus buscam Jesus para matá-lo. Bom, eu coloquei aí o texto de João, capítulo 11, versículos 55 a 57, que dizia: estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem. E o que Jesus faz? Bom, Jesus estava em Efraim, foi a última localização que nós vimos. Ficava a 23 quilômetros. Betânia já era uma cidade mais próxima, tá bom? Onde ele vai agora, ele vai visitar Lázaro. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, 23 quilômetros para 3 quilômetros. Ele estava vindo de Efraim, caminhando e pregando, e agora ele visita Lázaro. No capítulo 12, versículo 1, diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Então é importante nós fazermos essa identificação para nós vermos, né? Faltam 6 dias para essa Páscoa da morte de Jesus, tá bom? Número 2, versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Bom, lembre-se, aqui nós estamos na casa onde está Lázaro. Essa Maria aqui e essa Marta citada são as irmãs de Lázaro. Nós já vimos uma vez e veremos ainda mais uma vez, faltando 2 dias para Jesus ser morto, uma outra mulher, ela também unge Jesus. Então aqui Maria, ela pegou esse unguento e ela ungiu os pés de Jesus, tá bom? E Judas fez essa crítica, versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Bom, certamente Jesus sabia disso, né? Mas Jesus queria salvar a alma de Judas. Eu digo até Jesus, quando ele chama Judas de amigo, quando Judas vem traí-lo com um beijo lá para ele ser preso, Jesus queria salvar a alma de Judas, tá bom? Tinha salvação para ele? Tinha. Ele poderia ser perdoado. É muito difícil a pessoa, numa situação dessa, ter consciência do seu perdão. Mas ele poderia ser perdoado. Bom, então ele fez essa crítica. Aqui é Maria, irmã de Lázaro, que ungiu Jesus. Ao todo são 3 mulheres que ungem Jesus. Daqui a pouco eu leio um versículo para vocês que eu digo por que as mulheres ungiam Jesus, né? Versículo 7. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam. Tá bom? Bom, então, como eu falei para vocês, essa é a segunda vez que Jesus foi ungido. A primeira vez, em Lucas 7,
Não estava ainda no começo do ministério de Jesus, no primeiro ano do ministério de Jesus. Agora faltam 6 dias para a morte de Jesus. E terá uma terceira mulher, que será faltando 2 dias para o fim do ministério de Jesus. Tá ok? Pois bem, se vocês quiserem anotar uma referência, eu vou ler com vocês aqui uma referência de Cantares, capítulo 1, versículo 12, que eu interpreto que seria desse texto que essas mulheres tiraram essa profecia, né? Então, lembrando que o livro de Cantares ele é interpretado como uma união espiritual entre o Messias e o povo. A igreja, né, hoje diz que é Jesus e a igreja que está sendo profetizado ali, tá bom? Mas esse rei, esse texto de Cantares 1:12, veja como ele descreve, né, a mulher, a noiva lá, né, e no caso o rei, aqui aplicando a Jesus e a igreja, e deveria ser Jesus e Israel. Então eu entendo que as mulheres liam esse texto e vejam o que diz, né? Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo com o seu cheiro. É o que diz Cantares 1:12. Então essa ideia de Jesus assentado numa mesa, e as 3 mulheres, nós já vimos uma, estamos vendo a segunda, ela, quando ela vem e unge Jesus, ela está certamente invocando esse texto. Olha, algum papel as mulheres terão, né, no reino do Messias. As mulheres, elas vão trazer um perfume. Então, se esse Jesus é o Messias, eu vou, no caso de Maria aqui, levar um perfume e ungir os seus pés. Tá bom? Nós vamos ver que vai ter outra unção que vai ser na cabeça de Jesus. São histórias diferentes, que alguns até confundem pensando ser a mesma história. Tá bom? Então, essa terceira vez, como eu disse, essa daqui acontece 6 dias antes da sua morte. E a terceira vez, essa é a segunda vez. A terceira unção faltará, o texto vai dizer claramente, faltavam 2 dias para a morte de Jesus. Tá bom? Bom, no livro eu coloquei um comentário aí. Por que os judeus resolveram matar Lázaro? A resposta é simples. Lázaro havia se tornado uma importante testemunha do ministério de Jesus. Porque é claro que um milagre desse tamanho, ele, claro, mexe com a fé de todas as pessoas. Mexe com a fé de todas as pessoas.